Você sabe como o regime de bens que você escolheu ao casar pode influenciar na sua herança? Muita gente acha que o regime de bens só importa em caso de divórcio, mas isso não é verdade. O regime de bens também pode impactar diretamente o que acontece quando um dos cônjuges falece. O que fica para o viúvo e para a viúva, o que vai para os filhos, o que entra ou não entra no inventário e principalmente se o cônjuge sobrevivente será apenas meiro, herdeiro ou os dois. E é aqui que muita gente se confunde, porque uma coisa é a meação, outra coisa é a herança. E entender essa diferença pode mudar completamente a forma como uma família organiza o patrimônio. Antes de falar dos regimes de bens, a primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre meação e herança. Meação é aquilo que já pertence ao cônjuge em razão do regime de bens. Ou seja, não é algo que o cônjuge recebe porque o outro morreu. É algo que já era dele ou dela, dependendo do regime escolhido pelo casal. Já a herança é aquilo que efetivamente pertencia à pessoa falecida e será transmitido aos seus herdeiros na ocasião do falecimento. Então, quando alguém falece, o primeiro passo não é simplesmente dividir tudo entre os herdeiros. O primeiro passo é entender, dentro daquele patrimônio, o que já era do cônjuge sobrevivente, a razão da meação, e o que pertencia ao falecido. Só depois disso é que falamos em herança. E por que isso importa? Porque, dependendo do regime de bens, o cônjuge pode ter direito à meação e pode também concorrer na herança. Vamos começar pelo regime mais comum no Brasil, que é a comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens, em regra, comunicam-se os bens adquiridos durante a constância do casamento. Já os bens que cada um tinha antes de casar, assim como os bens recebidos por doação ou herança, normalmente eles não se comunicam, são bens particulares. Essa é a lógica geral prevista no Código Civil. Então vamos imaginar o seguinte exemplo: uma pessoa casa em comunhão parcial de bens e durante o casamento dela, o casal comprou um imóvel. Se um dos cônjuges falece, em regra, o cônjuge sobrevivente já tem direito à metade daquele bem a título de meação. Essa metade não é herança, é a meação. Agora, a metade que pertencia ao falecido, essa sim é partilhada entre os herdeiros. Mas e se a pessoa falecida tinha um imóvel comprado antes do casamento? Aí a situação muda. Esse imóvel, em regra, é um bem particular. E é justamente nos bens particulares que pode surgir a concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes, conforme a regra do artigo 1829, inciso 1 do Código Civil. Então, olha como isso é importante. No mesmo casamento, em comunhão parcial de bens, o cônjuge pode ser meiro em relação aos bens comuns e herdeiro em relação aos bens particulares. É por isso que aquela frase, casei em comunhão parcial de bens, então meu marido ou minha esposa fica com a metade de tudo, ela é muito perigosa. Não é bem assim. Depende da origem dos bens, da data de aquisição desses bens, da existência de filhos, da existência de patrimônio particular e da estrutura familiar. Agora vamos para a comunhão universal de bens. Nesse regime, em regra, há uma comunicação muito mais ampla do patrimônio. A lógica é que os bens presentes e futuros dos cônjuges se comuniquem, salvo exceções legais. Exemplo, quando um dos cônjuges recebe um bem doado com cláusula de incomunicabilidade. Então, quando um dos cônjuges falece, normalmente o cônjuge sobrevivente terá direito à meação sobre todo o patrimônio comum. E aqui vem um ponto muito importante. Quando há descendentes, o artigo 1829 do Código Civil exclui a concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente no regime da comunhão universal. Traduzindo, em muitos casos, o cônjuge sobrevivente já recebe a sua meação, mas não concorre como herdeiro com os filhos sobre aquela parte da herança. Isso mostra uma coisa: às vezes o cônjuge não é herdeiro naquele cenário específico, mas ainda assim ele pode ter uma parcela patrimonial muito relevante por conta da meação. Por isso, novamente, meação não é herança. Agora vamos falar da separação convencional de bens, aquela escolhida pelo casal através de um pacto antinupcial. Muita gente pensa, casei em separação total, então meu cônjuge não terá direito a nada se eu morrer. Cuidado! No divórcio, a separação convencional realmente tende a preservar o patrimônio individual de cada cônjuge, mas na sucessão, a lógica é completamente diferente.
Pela regra do 1829, o cônjuge sobrevivente casado sob o regime da separação convencional concorre com os descendentes na herança. Ou seja, o fato de o casal ter escolhido o regime da separação não significa a ausência de direito sucessório. E esse é um dos pontos que mais surpreende as pessoas. A pessoa faz o pacto antinupcial achando que resolveu tudo, mas esquece que o casamento e sucessão são momentos jurídicos diferentes. O pacto pode organizar muita coisa em vida e em caso de divórcio, mas ele não substitui um bom planejamento sucessório. Então, se a intenção do casal é organizar a sucessão de forma específica, pode ser necessário pensar também em um testamento, em doações, acordo de sócios, holdings, cláusulas patrimoniais e outros instrumentos conforme o caso. Existe também o regime da separação obrigatória de bens, que não é escolhida livremente pelo casal, mas determinada pela lei em algumas situações. Um exemplo clássico é o casamento da pessoa maior de 70 anos, conforme o artigo 1641, inciso 2 do Código Civil. Caso o maior de 70 anos deseja casar e não escolha outro regime de bens, o regime de praxe para ele será o da separação obrigatória de bens. Vamos a um exemplo prático. Uma mulher de 70 anos que resolve casar e não escolheu outro regime de bens mais adequado. Ao casal será aplicado o regime dessa separação obrigatória. Diante desse cenário, caso a mulher faleça, o seu cônjuge não será seu herdeiro, pela regra do 1829. E aqui vale uma observação muito importante. Muita gente vive união estável e acha que isso não tem impacto sucessório. Tem sim. O STF, no termo 809, já decidiu que é inconstitucional diferenciar o regime sucessório do cônjuge e do companheiro. Ou seja, para fins sucessórios, aplica-se ao companheiro sobrevivente o regime do artigo 1829. Então, se você vive uma união estável, especialmente se você possui bens, filhos, empresas, imóveis ou patrimônio anterior à relação, é muito importante formalizar e organizar essa situação, porque na prática o problema de muitas vezes não é só ter ou não ter direito. O problema é provar, discutir e organizar isso no momento errado, ou seja, depois que um companheiro morre dentro do inventário, com a família toda emocionalmente envolvida. Então, respondendo à pergunta do vídeo, como o regime de bens influencia na minha herança? Ele influencia porque define o que é patrimônio comum, o que é patrimônio particular, o que será ameação, o que será herança e se o cônjuge sobrevivente poderá ou não concorrer com os demais herdeiros. E isso muda tudo. Muda a divisão dos imóveis, muda a sucessão da empresa, muda a proteção do cônjuge, muda o direito dos filhos e muda principalmente o risco de conflito entre os herdeiros. Por isso, regime de bens não deve ser visto só como uma escolha feita antes do casamento. Ele é uma decisão patrimonial relevante que pode impactar o divórcio, a administração dos bens e também a sucessão. Se eu pudesse deixar uma mensagem final nesse vídeo, seria essa: regime de bens não é sobre amor, confiança ou separação de patrimônio. É também sobre sucessão, proteção e clareza. E quando uma família não organiza isso em vida, alguém vai organizar depois, e normalmente em um inventário com um custo maior, mais desgaste emocional e muito mais chance de conflito. Planejamento sucessório não é sobre prever a morte, é sobre proteger a vida que foi construída até aqui. E muitas vezes essa proteção começa entendendo uma pergunta simples: em qual regime de bens eu casei? E o que isso significa para a minha família?